Tarde, todo mundo. Será que todo mundo almoçou? Manchou aqui. Boa tarde, meus amores. Como é que vocês estão? Como tem passado nessa quinta-feira, né? Quinta-feira, quase perto do final de semana. Como é que tem passado todos vocês? Lembrem-se que sábado nós temos a nossa oração de todas as noites, nossa corrente de oração no sábado. Nós tivemos um grande presente, uma live no ECAM, conheci o ECAM, esse hospital maravilhoso em Salvador. Tava com saudade de vocês, eu também já almocei, acabei de almoçar. Essa semana tava mais corrido também por conta do trabalho, mas logo vai se normalizar. E aí a gente volta todos os dias, mas sempre que eu posso eu entro por aqui. Como estão, meus amores? Olha, ontem eu entrei hoje também porque eu queria conversar com vocês um pouco. Primeiro eu quero falar sobre o Congresso de Juiz de Fora. Gente, quem quiser ir, o congresso vai ser maravilhoso. 14, 15 e 16, né, de agosto, em Juiz de Fora. Eu estarei nos 3 dias, em momentos diferentes. Está lá a programação, lá no Instagram do Congresso, é Congresso JF, ou seja, Congresso Juiz de Fora. E eu vou estar os 3 dias. E eu tô em horários diferentes, não tô o dia inteiro assim. Então, vai ser bom que a gente pode se abraçar, conversar. Estarei os 3 dias no evento, 14, 15 e 16. Esse evento, o que é arrecadado vai para a ajuda do pessoal de Juiz de Fora, de Minas Gerais, que sofreram com as enchentes, né? Que ainda está muito abalado lá. Então, eu quero convidar vocês. Tudo que for arrecadado nesse evento será para o pessoal de Juiz de Fora, de Minas Gerais, né? Para poder ajudá-los. Então esse evento é muito importante, muito interessante, tem muita gente boa, tem Larissa Chaves, tem Gustavo Musa, tem Rafael Papa, tem muita gente boa nesse evento e que vocês vão gostar muito de estar lá. Então, 14, 15 e 16, a inscrição é feita nessa bio desse Instagram, Congresso JF. Vamos lá. Quem puder ir participar vai ser mas muito bacana mesmo. Esse mês agora tem Bonfinópolis, o pessoal já fez as inscrições aqui, né, em Goiânia. E eu também tenho o Polo Ramatiz de Goiânia também, Vou visitar pela primeira vez o Polo Ramatiz, estou muito feliz e também estou muito curiosa de conhecer o pessoal de lá, de tudo mais. Então, estarei também no Polo Ramatiz, aqui em Goiânia com o pessoal. Maio, nós temos várias viagens. Nós temos Recife vindo aí. Nós temos Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, em 2 locais. Temos muita coisa boa em maio que vocês vão gostar também, tá bom? É porque eu fico tentando lembrar os lugares, assim, de cabeça eu sou muito ruim, mas tem Congelde também em Uberlândia, tá bom? Então tem maio, tem junho, eu tenho viagens agora todos os meses, a partir de abril, tá bom? E Recife já estamos aí, né? Já estamos na boca de Recife aí, muito feliz. Recife tem várias surpresas que são diferentes dos outros momentos que eu estive lá. Então, vocês vão amar também. Vamos lá, deixa eu ver o que mais que eu tenho pra falar. Fraternidade da Luz, axé, meu irmão. Minha casa também de Umbanda em Recife, com muito orgulho e muito carinho. Rio de Janeiro a gente tá marcando também, tá? Rio de Janeiro a gente tá marcando a agenda. Eu tenho agenda em São Paulo a ser marcada também. A gente só tá vendo os melhores horários, os melhores dias, viu? Então, fique tranquilo. Campinas, Vânia. Quero ir a Campinas também, uai. Quero ir também. Então, gente, olha. Nossas cestas básicas estão aí. Na Bahia eu vou agora nesse feriado, vou visitar uma tia, mas eu prometo que eu digo pra vocês onde estou. Eu não tenho, tô indo a visitar uma tia que já é bem idosa, mas eu não tenho problema em marcar
pra conhecer vocês lá, não. Eu digo onde estou, vocês vão, tá bom? Samara, meu amor. Verônica Estrela de São Paulo, Santa Catarina, ó, Araraquara, meu chefe é de Araraquara, viu? Aracaju, saudade de Aracaju, Curitiba, só lugar bom mesmo, saudade mesmo de vocês, viu? São Paulo, sim. Ó, então, o projeto das cestas agora é o nosso foco, né? Esse mês inteiro a gente tá com esse projeto das cestas. Quem quiser ajudar nas cestas básicas, é só comprar direto na NutriCestas ou fazer o Pix para Casa da Caridade, que a gente compra, ou entregar os alimentos diretamente na Casa da Caridade, que a gente monta a cesta também. Então, o foco, Goiânia, agora no final de abril, tá? Eu tô em Goiânia ali, estou lá no Polo Ramatiz. Eu vou anunciar aqui, ó, a Elaine aí, ó, é a responsável por anunciar as agendas, mas a agenda agora de abril já tá, né, Elaine? E é no final agora de abril que eu tô no Polo Ramatiz, dá uma olhada lá, que acho que é Goiânia, tá? Então, olha só, o foco desse mês é cesta básica, tá bom? A gente entrou devedor ainda do mês passado, então o foco desse mês é cesta básica. Quem puder colaborar, compra direto na NutriCesta, ou envia o Pix, ou encaminha alimentos diretamente para a Casa da Caridade, que a gente monta a cesta com todo o carinho do mundo. Quero dizer para vocês que tem um trabalho novo na Casa da Caridade, que ocorre às segundas-feiras. Ele não é aberto ao público porque é um grupo mediúnico que faz um trabalho com os desencarnados, mas é um trabalho muito bonito também. Terças e quintas voltaram as aulas, na quarta-feira tem o passe e rogativa de cura, todo sábado nós temos a nossa oração, tem as minhas lives, tem tudo, tem muita coisa acontecendo na Casa da Caridade, e eu convido vocês a visitarem a casa, conhecerem a casa, tá bom? Em novembro eu estou num congresso, mas não é em Franca, tá bom? Em novembro eu estou com o Jair, tá? Eu estou com o Jair, é Minas Gerais. É perto de Franca, tá? Mas é Minas Gerais. Ajuda, Samara, sempre, sempre. Menino muito bom mesmo. Doida pra ir pro Belém do Pará também. Alexandre aí, ó, que eu tô tentando casar. Tentando casar o pai dela e não tá dando certo. Ele e Everton tá sendo luta, viu? Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte, bem pertinho do Jati, Lúcia. Eu sou do Jati, já estudei no Crato, viu? Vou marcar para Juazeiro também. Vamos marcar para Juazeiro. Então, o que eu queria conversar com vocês é que ontem eu fui a um lugar que não é tão confortável ir. Deixa eu ver, Marta perguntando, tem o Dia da Saudade em Brasília? Tem o Dia da Saudade em Brasília, que vai ser o congresso, tá bom? 31 e 1º de novembro. 31 e 1º de novembro. Será um congresso, já tem participantes que já está, né, confirmado, e a gente está montando a grade, está montando tudo, e também com psicografia, tá? Em novembro também, essa psicografia já está certa também, que vai ser um dia de evento e um dia de psicografia. Então, 31 e 1º de novembro. Vanessinha, amor, beijo, dona Martinha. Então, assim, ontem eu fui num lugar que, como é que eu posso dizer? Não é um lugar confortável, que geralmente a gente se sente confortável ir. Para ninguém, não importa se é espírita, não importa se é católico, não importa a religião. Ontem eu fui a um velório. Um velório rápido, mas eu fui a um velório. E eu fui a um velório de uma pessoa que é muito importante para mim, muito importante. E eu gostaria de comentar isso com vocês. O nome dela é Maria Angélica, Dona Angélica. Dona Angélica foi a pessoa que me ajudou, que me deu força para fazer a psicografia, as minhas primeiras psicografias. Ela era do Grupo Amor e foi ela que disse, não, vem aqui, senta aqui e escreve tudo que eles quiserem. E foi a Dona Angélica que abriu as portas assim e disse, vá minha filha, vá, voe, você precisa ir fazer esse trabalho. E durante todo o tempo me acompanhou, e durante as perseguições esteve comigo, me orientando. Então a Dona Angélica foi minha mãe, é minha mãe do espiritismo, né? É minha mãe do espiritismo.
E ela já estava com uma certa idade, passando por muitos problemas de saúde, mas e desencarnou. Mas o que eu queria contar para vocês são algumas situações desse processo de desencarne da Dona Angélica. Quando nós chegamos lá, eu fui informada que a Dona Angélica optou pela cremação. E conversando com amigos em comum do Grupo Amor, para quem não sabe, o Grupo Amor foi o primeiro grupo que me acolheu, que me abraçou, que disse: senta aqui, escreva, faça as cartas, né? Deu total abertura, sem nenhuma restrição, sem regra, só muito amor. Só muito amor mesmo. Por isso que acho que o nome daquele grupo é Grupo Amor, ainda existe ele. E depois, quando eu tive que sair, falaram: olha, Mayra, nós vamos, a gente continua aqui, mas estamos com você. Então, sempre estiveram comigo, sempre estiveram juntos na Casa da Caridade. É um trabalho lindíssimo, é lindíssimo. Acontece dentro de uma residência de um deles. Então, a Dona Angélica foi assim, uma mãe no espiritismo para mim. E aí, eu soube que ela escolheu ser cremada. Então a família esperou 72 horas e fez a cremação como Dona Angélica pediu. O primeiro ponto é que Dona Angélica desencarnou totalmente lúcida. Amigos em comuns que nós temos estiveram com ela no hospital e até antes do desencarne a Dona Angélica falava, fez a oração de Cáritas e antes de desencarnar ela disse: eu vou deixar agora o meu corpo físico, porque eu não aguento mais de dor, já estou cansada, então eu vou deixar meu corpo físico. Ela avisou para aquelas pessoas que estavam ali. Quando estava fazendo a prece de Cáritas também, ela é médium, né? Então ela sentiu a presença de alguns espíritos e falou também assim: olha, tá dando alguma linha cruzada aqui. Então, assim, até no momento de desencarne, ela muito lúcida, ainda trabalhando ali espiritualmente também. E disse isso: olha, eu preciso deixar o meu corpo físico agora porque eu estou cansada. E então desencarnou, chamou a família e todo o tempo lúcida até o momento de desencarnar. O que eu quero dizer para vocês? Eu chego no velório dela e, claro, pessoas chorando, mas tranquilamente. Estavam todos muito tranquilos. Muita gente lá também. E vou dizer por quê. Dona Angélica teve uma vida inteira na caridade. Ela passou a vida inteira trabalhando na caridade e trabalhando mediunicamente, com vários trabalhos mediúnicos, lá do Irmã Rosália, de Brasilinha. Então ajudou e ajuda e ajudou muitas famílias, tiveram muitos depoimentos bonitos na intenção dela ali na hora do velório. E eu pude ver o processo de desencarne de alguém que tinha a tranquilidade de saber, né, que no momento que desencarnasse, se ela não estava totalmente pronta, ela estava muito próximo, porque a Dona Angélica, pessoal, a vida sim, era uma mulher muito sábia, muito caridosa, muito amorosa. Veja, ela escolheu a cremação porque nós sempre pedimos que antes da cremação a gente tenha uma consciência, né, em que grau evolutivo esse espírito está, né, se ele está apegado ao corpo ainda ou se ele não está. Então muita gente não opta pela cremação, mas a Dona Angélica optou. Ela fez toda como ela gostaria. Foi um velório super simples. As pessoas cantaram, as pessoas rezaram um Pai Nosso, uma Ave Maria, né, e depois fizeram o ritual da cremação. Então, eu pude acompanhar a vida dessa mulher e até o seu desencarne com alguém tranquilo em desencarnar. Não é porque, né? Não é porque é bom, porque ela estava pronta, né? Ela se preparou para esse momento também, que é o que eu muito falo com vocês sobre a arte de viver e a arte de morrer. Então, Dona Angélica se preparou para esse dia. Ela se preparou para esse momento. Ela fez tudo aquilo que ela poderia fazer de bom. Ela foi caridosa, ela foi honrada. Ela errou, claro que errou como todo mundo. Mas ela se preparou. Então, o desencarne dela de forma lúcida, né? De forma lúcida,
foi, foi muito bonito. Então eu entro num velório onde sim, tinha choro, tinha saudade, mas tinha muito amor, muita certeza de que a Dona Angélica, ela construiu a vida eterna aqui, né? Ela trilhou um caminho aqui que nos leva a crer até pela tranquilidade dela, até o momento de desencarnar, que todo esse trabalho, né, que todo esse exercício que foi feito aqui por ela foi condizente com o que se esperava dela. E foi um grande exemplo para mim, porque vendo tudo aquilo ali que estava acontecendo, eu ficava me perguntando, quantos de nós teremos essa tranquilidade? Quando, na verdade, para ter essa tranquilidade, são coisas simples. Basta que a gente use dos nossos sentimentos humanos, do amor, do carinho, da empatia, do perdão, da caridade. Então, não é nada surreal. Pelo contrário, é fazer um caminho bonito, um caminho cada um na sua possibilidade, mas travando um caminho que você possa construir a sua vida eterna aqui, começando daqui. Então, ela se preparou e foi muito interessante ver tudo aquilo ali acontecendo, e mesmo os amigos em comuns, quando ela estava no hospital, me diziam que ela conversava com um ou com o outro e falava, que bom que você voltou à sua casa. Uma pessoa que tinha se afastado do grupo Amor e retornou. Então, assim, foi uma experiência que eu pude assistir a vida dessa mulher e o desencarne dela, né, até o desencarne com todo esse amor e com toda essa preparação, porque muitas vezes a gente acha que a gente é incapaz, a gente acha que passar a vida lutando para isso não vale a pena, mas no final, assim, você percebe nesse exemplo que vale muito a pena. É ali que você percebe o quanto aquela pessoa, né, o quanto a sua caminhada, mesmo tendo dificuldades, vale a pena. Então foi assim, foi uma experiência. Eu posso dizer que foi uma experiência, aquele momento que você olha e você pensa, vale a pena, né? Vale a pena. Então eu sinceramente, eu tive ontem uma experiência de saudade, de tristeza, sim, porque é alguém que eu amo muito, mas alguém que me mostrou sempre na prática o que é ser espírita, o que é ser caridoso, o que é ser cristão. Dona Angélica é o meu exemplo também, né, de cristão. A vida inteira, mais de 50 anos, Dona Angélica ajudou uma comunidade que chama Brasilinha aqui em Brasília, muito carente. Então, foi significante e eu queria muito contar essa experiência que eu tive com vocês. Eu queria muito contar. Agora eu quero falar porque vocês me perguntaram sobre a cremação. Esse é o segundo ponto. Veja que coisa interessante. Nós espíritas, nós sempre falamos que é necessário, nós seguimos, né, o conselho de Emmanuel para Chico. Quando Emmanuel disse, olha, na escolha da cremação, é agradável esperar 72 horas para que ocorra a cremação, para que o espírito também possa desapegar do corpo físico. Aí você pode dizer assim, mas Mayra, na realidade não tem como dizer que em 72 horas o espírito vai desapegar do corpo. Não. Oi, Elaine, meu amor, força de Mandacaru, Eduardo. Não tem como dizer que em 72 horas aquela pessoa vai desapegar do corpo físico, mas Emmanuel dá esse conselho para que a gente possa ter essa preparação das 72 horas. O que acontece é que não importa a forma que você vai atuar nesse corpo físico, nessa veste que você vai deixar, desde que você tenha trabalhado a sua evolução para não estar apegado a esse corpo que não lhe pertence mais, que foi usado nesse plano. Então, na realidade, o que importa mesmo é o grau evolutivo daquele espírito, não é a forma. Mas se escolher pela cremação, Emmanuel aconselhava as 72 horas.
E Dona Angélica foi respeitado isso, né, às 72 horas. E depois eu conversando com uma outra pessoa de lá, essa pessoa que era do crematório, trabalhava ali, ela me explicou que agora é esperado às 72 horas. É esperado às 72 horas em qualquer cremação aqui em Brasília. Não sei nos outros lugares, vou procurar saber. E aí, porque disse que a explicação é que muitas pessoas, né? Muitas pessoas têm problemas do sono, podem estar ainda, né? Vivas, podem estar ainda encarnadas, mas ter um pulso fraco, alguma coisa, para evitar que haja, como muitas vezes no passado houveram muitos enterros de pessoas que ainda estavam vivas. Então, ou seja, Emmanuel fala sobre um futuro. Hoje, as pessoas, as regras, né? A ciência já mostra isso catalepsia mesmo. Antigamente tinha muito isso porque as pessoas tomavam muito a bebida em copo de chumbo, né? Em caneca de chumbo. Então, muitas vezes elas não estavam desencarnadas, elas estavam apenas com catalepsia. E aí enterravam vivas, né? A gente tem histórias. E tem, inclusive, um cemitério em Paris, se eu não me engano, que eles enterram com um sino, né? O sino para fora, para poder a pessoa, se estiver viva, tocar. Então, ela me disse que hoje, todos os crematórios e funerárias e tudo mais, eles têm esses 72 horas antes de cremar. Que foi uma coisa também que foi uma grata surpresa, porque, veja, o que Emmanuel disse lá atrás, hoje acontece com a forma científica, com a forma, né, legal da situação. Ou veja, Emmanuel muito à frente, né, da época dele, né? Assim, da época em que Chico vivia, porque Emmanuel é um espírito, né, muito antigo, mas da época que Chico vivia, eu vejo mais coisas acontecendo que foram ditas por Chico Xavier. Então foi muito, muito interessante essa experiência e eu me vi nela. Eu quero poder me preparar para que sempre que for o meu momento de desencarnar, eu esteja também tranquila. Eu esteja tranquila para fazer assim como a Dona Angélica fez. Eu não vou dizer que a gente não tem tristeza. Eu não vou dizer que a gente não tem saudade. Sim, a gente tem. Mas quando você, né? Quando você consegue ver com seus próprios olhos, quando você consegue acompanhar a vida de uma pessoa como a Dona Angélica, você diz como vale a pena. Então, é isso que eu sempre converso com vocês, para que a gente possa aprender, né? Possa aprender a arte. Força de Mandacaru, me fala qual foi a pergunta, porque é tanta gente que eu me perdi. Pergunta aí, repete a pergunta dela que eu respondo, tá? Que a gente possa aprender a arte de morrer. Ai, Mayra, pelo amor de Deus, sim, vamos aprender a arte de morrer. Assim como a gente aprende a arte de viver, ou a gente acha que aprende. No budismo, eles fazem muito essa preparação, que é muito interessante. Como eu já disse para vocês, né? O livro tibetano dos mortos traz uma sabedoria intensa de como os monges, né? De como os monges se preparam para isso. Então é necessário que a gente possa fazer essa preparação. A Poliana está falando que o compadre dela se suicidou e eles ainda não acreditam nisso. Vamos lá. A gente sempre fala no suicídio e é necessário que a gente fale sobre isso de uma forma respeitosa e de uma forma espiritual. Eu realmente não acredito em desencarne antes do tempo permitido por Deus. Entenda, do tempo permitido por Deus. Nem todo desencarne ocorre no que foi programado, mas toda vez que desencarna-se é no tempo que foi permitido por Deus. Isso, claro, estou falando pelo meu aprendizado com o Daniel, pelos espíritos que me acompanham e por mim, Mayra Rocha. Não estou falando pela doutrina e nem por nenhum outro doutrinador ou por palestrante espírita. Estou falando pela minha experiência. Não
não há desencarne sem permissão de Deus. Quando os irmãos evangélicos falam sobre permissão de Deus, quando eles falam nenhuma folha, né? Nenhuma folha cai de uma árvore sem permissão divina, é a mais pura verdade. Nenhuma morte acontece sem permissão de Deus. Não, talvez não seja a hora que foi programada ali num compromisso reencarnatório, mas sempre só ocorre com permissão. Mayra, mas isso, as pessoas têm uma séria tendência a achar, né, que a religião do medo, a doutrina do medo é que vai evitar que as pessoas cometam tal ato. Dizer que elas vão, né, dizer que elas vão sofrer dores como se fosse comparado às dores físicas e acham que isso evita qualquer tipo de coisa. Não. O que evita que aconteça são dois processos diferentes. O primeiro processo que evita que aconteça, o primeiro processo sejam coerentes com seus irmãos, sejam amorosos, trate eles bem, faça o possível para não prejudicar ninguém, para não magoar ninguém, não seja preconceituoso, não seja maldoso, não entre na vida do outro. Tudo isso é um primeiro processo para que você evite que as pessoas cometam o suicídio. Para mim, a pessoa que comete suicídio é vítima do suicídio. Vocês perguntaram, Mayra, mas não é livre-arbítrio? Tudo aqui embaixo é livre-arbítrio. Quando você pega um carro e vai dirigir e acontece alguma coisa, é livre-arbítrio. Tudo nosso é livre-arbítrio. E alguém perguntou, então o suicídio é uma permissão divina? Não. A morte é. O instrumento morte é. E o que eu disse é que eu não acredito em mortes antecipadas sem permissão divina. Vou dar um exemplo. Se você pegar no YouTube e colocar isso, vai aparecer uma menina que é dos Estados Unidos e ela deu um tiro com uma arma muito potente no rosto dela. Já fez para mais de 100 cirurgias de recomposição. Ela atirou no próprio rosto. Não morreu. E hoje ela usa essa voz para quê? Ela usa essa voz para divulgar isso, para dizer, para evitar, para pedir para os jovens evitar. Ela hoje está fazendo várias cirurgias para tentar recompor e nem consegue, sabe, mais, mas ela usa agora a voz dela. Então, o que eu disse não é que o suicídio é uma permissão divina. A morte é um instrumento que é permissão divina. Muitas coisas acontecem na nossa vida, não é porque Deus quer, mas Ele permitiu. Permitiu para o nosso engrandecimento, permitiu para a nossa provação, permitiu para que nós colhêssemos também as consequências dos nossos atos. Então, quando você quer fazer medo a alguém para que ele não cometa isso, já começou errado. O suicida, a pessoa que tenta contra a própria vida, né? Ele não é covarde e ele não é forte, ele é alguém desesperado. E 99% deles, sei lá, uma porcentagem alta, não posso nem cravar, mas na minha opinião, uma porcentagem altíssima, tem problemas psicológicos, que são problemas físicos também. A depressão é um problema físico. Então, como Kardec bem dita no Livro dos Espíritos, né, na codificação, que existia um parâmetro diferente para aquele que estava acometido de loucura. Kardec cita a loucura. Mas naquela época só existia essa doença. Tudo era loucura. Só existia uma doença psicológica, loucura. Hoje nós temos mais de 400 traumas catalogados, né, pelo documento que a gente tem da psicologia. Então, esquizofrenia, depressão, tudo isso é uma doença física e que faz com que as pessoas não estejam, muitas vezes, raciocinando e nem no seu discernimento completo para deduzir aquilo que estão fazendo. Então, a gente precisa conversar sobre isso, porque existe um meio inteligente e amoroso de se evitar. Não é fazendo medo. Primeiro que a dor que o suicida
sente não é nada comparada à física. Não é comparada à física. A dor que eles sentem é na consciência. E é um processo muito difícil. É uma dor que não existe em lugar nenhum. Não está catalogada em livros. E eles enfrentam essa dor na consciência para resgatar, né? Para resgatar o que eles precisavam fazer aqui. E vão fazer lá. E vão resgatar para voltar aqui e cumprir o seu tempo ainda. Então, não ensinem pelo medo, conversem. E vamos ter empatia, porque nós, a sociedade no geral, nós temos culpa na desistência das pessoas desta vida. Ah, Mayra, mas eles desistiram de Deus? Não, eles desistiram foi da humanidade. Eles desistiram de nós, não foi de Deus. Eles desistiram de mim, de você, que somos religiosos, que pregamos a religião e fazemos diferentes fora dessa. Eles desistiram foi de conviver com pessoas que são capazes de praticar males, como hoje nós assistimos nas televisões muitas vezes. Eles desistiram de uma humanidade que não tem empatia em aceitar orientação sexual, que não era nem para aceitar, a palavra não era aceitar, era respeitar. Porque aceitar não cabe a você aceitar algo do outro, mas respeitar. Uma sociedade que não respeita raça, uma sociedade que não respeita cor, uma sociedade que não respeita orientação sexual, uma sociedade que não respeita a escolha religiosa das pessoas. Então, sim, nós também somos culpados. E depressão, assim como outras doenças, são físicas, pelo amor de Deus. Toda doença tem fundo espiritual, isso é verdade, mas é uma doença física, precisa ser tratado, precisa de remédio, precisa de médico, precisa de psicólogo, precisa da medicina terrena. Claro que você vai fazer também o tratamento espiritual, você vai tratar seu corpo, mas é preciso aliar os três. Um não livra o outro. São 3 corpos, né? O físico, o mental e o espiritual. E o físico, só quem pode tratar é a medicina terrena. O espiritual trata-se a medicina espiritual e o mental trata-se a psicologia, a psiquiatra e tantas outras terapias que existem também. Então, gente, vamos parar de julgar antecipadamente as pessoas. Vamos ser realmente irmãos. Sabe, evitaria muito suicídio se a gente cumprisse um único mandamento: amar ao próximo como a ti mesmo. Mas para isso a gente precisava também aprender a se amar, para poder saber amar os outros. Então, parte de um autoconhecimento de dentro para fora. Então, de verdade, eu acredito que as pessoas que tiram a sua própria vida são vítimas do suicídio, certo? São vítimas de tudo. Então, na realidade, cada pessoa, ela tem uma experiência diferente e será tratada de acordo com sua evolução e com sua experiência. Mayra, mas pregando assim, as pessoas não vão querer. Não, pregando assim, você está dizendo a verdade para essas pessoas. Não façam isso, porque a dor na consciência é maior do que qualquer dor que pode ser catalogada aqui. E você terá que resgatar, você terá que trabalhar aquilo que você precisava trabalhar aqui e perdeu a oportunidade. Agora, não posso dizer de forma nenhuma que esses irmãos estão condenados ao inferno, são tratados diferentes. Não, são tratados com amor, são resgatados, tem tudo isso. E se a gente acha tão triste isso, comece a mudar por você. Trate os outros melhor, seja mais amoroso. Se alguém te pedir uma opinião, você dá. Se não der, entenda que a vida do outro é do outro. Não use as redes sociais para se esconder atrás de celular, para aplicar hater nas pessoas. Não use suas palavras para ferir essas pessoas. Faça caridade, procure se modificar. A gente tem tanta coisa para reformar dentro de nós, que se a gente não perdesse tempo tentando reformar o outro, a gente já estava numa condição de evolução muito melhor. Tenham compaixão e amor
pelos irmãos que passam por depressão. Ajudem a eles encontrarem tratamento médico, tratamento espiritual, tudo junto. Se a gente tem todas essas possibilidades, né? Todas essas possibilidades, por que não usar? Não larguem o remédio. Não larguem o remédio. Não larguem o tratamento medicinal de jeito nenhum. Tratar no médico é necessário porque nós temos corpo físico. E claro, você também trata, né? Trata no corpo espiritual dentro das igrejas, centros espíritas. Não tem porquê deixar um pelo outro. Entenderam? Isso é muito importante. É uma irresponsabilidade largar um tratamento médico. Agora eu vou responder a amada que perguntou sobre a doação de órgãos. Se ela doando os órgãos, né? Se entrou em sofrimento o ente querido dela. De jeito nenhum, tá bom? A doação dos órgãos é uma caridade feita, né? É uma caridade feita por amor ao próximo também. Então, o espírito que doa os órgãos, né? A família doou os órgãos, ele recebe frutos dessa caridade também. É uma grande caridade a doação de órgãos. E quando isso acontece, o espírito recebe os frutos dessa caridade. Quando a gente fala em apego ao corpo físico, não é necessariamente, amada, a matéria, não é necessariamente aos órgãos, a matéria. Apego ao corpo físico é a vida material, é a vida nessa crosta terrestre, entende? Não é especificamente algo do corpo, mas a vida material, a vida nesse plano. Esse é o tipo de desapego, tá? Então, assim, a doação de órgãos é uma caridade extrema que também é recebida pelos nossos entes queridos, porque toda caridade é feita por eles. Renata, mas o que é que acontece? É para quem já está preparado para isso. É bom se respeitar também o querer, né? O querer do nosso ente querido, se ele já optou, se ele não optou. Se não, é necessário que a família também esteja preparada. Toda caridade precisa ser conhecida e precisa ter uma tranquilidade para ela acontecer, tá bom? Então não se preocupe. Por isso que a gente também é importante falar sobre doação de órgãos, né? Também é importante. Sangue também. E olhe que a doação de sangue você consegue fazer em vida. Você consegue... Dona Keila, também estou morrendo de saudade da senhora. Você consegue em vida. Você consegue ajudar pessoas ali em um momento, né? Em um momento que você vai lá doar um pouco do que você tem, né? A doação de sangue é uma caridade. Você doa um pouco do que você tem. Então, tudo isso é caridade. Tudo isso é caridade. E ontem essa experiência me fez pensar em tudo isso. Muitas vezes a gente sabe a teoria, gente. Claudinha diz, não estou mais aguentando tantos julgamentos, Mayra. Tá difícil continuar. Olha o que é que acontece. Os julgamentos fazem parte da sociedade, né? Fazem parte da relação humana. Nós julgamos também, né? Quantas vezes nós julgamos? Mas o julgamento dos outros não pode ser confundido por você como a sua identidade. Jamais confunda a opinião dos outros com quem você é. O que o outro pensa de você é um pensamento dele, o julgamento é dele. O que interessa é aquela pessoa que você vê no espelho. O que interessa é aquela pessoa que você conhece, porque só nós temos o conhecimento quando buscamos, né? Quando buscamos esse conhecimento, esse autoconhecimento. Então a gente jamais pode achar que a nossa identidade é o que o outro fala, não, ali é o que ele projeta. E ele pode estar projetando porque está com raiva, ele pode estar projetando porque tem frustração, ele pode estar projetando porque está decepcionado. Maria Eunice, eu vejo, tá? Prometo pra você, pede pra ele me procurar e eu prometo pra você que eu tô aqui, mas eu sempre te vejo, não se preocupa.
Então você não pode achar que a opinião do outro pode te definir, só a sua opinião sobre você. Mas isso também não é fácil, tá? Eu falo também, mas nem todo momento a gente está preparada para isso, mas nós precisamos estar. O julgamento faz parte, né? E o que a gente pode fazer? Aprender a não julgar. Aprender a olhar o outro e não julgar. Walter diz, ficou lindo o vídeo do Dan na sessão, ficou lindo, né? Dona Sandra, meu amor. Então, assim, olha, ficou lindo o vídeo do Dan. Inclusive, um beijo pro Dan. O Dan é muito sincero, muito engraçado, né? Tudo mais. E ficou lindo. Quando eu assisti o vídeo, assim, ficou delicado, ficou amoroso. Ficou um vídeo realmente muito, muito lindo. Cacá, um beijo, querida. Então, assim, no Outlet me encontrou. Um beijo, Thalita. Então, assim, é um complicador. A gente só pode viver a nossa vida. Sementes de luz. A gente só pode viver a nossa vida. E ela já é muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Então, é necessário que a gente faça esse processo de autoconhecimento. Muitas vezes o que o outro pensa de você é uma projeção somente dele. E a gente não pode deixar isso ferir a gente. É difícil? É dificílimo. É dificílimo. Mayra, eu tenho o dom, mas também sou super julgada pelo meu dom de psicografia. É muito triste. Eu sou espiritualista. Leni, como médium que você é, você sabe que nós viemos a este plano para um resgate, né? Infelizmente, agora eu quero deixar bem claro uma coisa. Ser julgada é algo que nenhum médium vai conseguir fugir disso. Vai acontecer. Faz parte desse processo de resgate. O que não faz parte do processo... Vou mandar, Fernanda. O que não faz parte desse processo é ser desrespeitada enquanto humana, enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto homem, enquanto, né, dentro da nossa honra, da nossa moral. Isso não é normal. Isso é crime. Isso não é normal, isso é crime. E aí a gente precisa agir dentro do que o plano material nos permite, que é a lei. Então, é muito difícil porque as pessoas colocam dentro do médium como se o médium tivesse que aguentar todo tipo de violência física, moral, espiritual. Não, o médium vem para resgate, nós entendemos o julgamento, ainda que esse julgamento muitas vezes nos magoe, se ele ficar dentro do respeito, está tudo bem, faz parte. Porque a psicografia é também uma questão de fé. A psicografia é uma questão de crença. Então, muitas pessoas terão a crença e muitas não terão. Até aí é normal. Veja bem, nós somos mais de 7 bilhões de pessoas. E só 2, alguma coisa conhecem Jesus e conhecem a Bíblia. A maior parte não conhece. Então, esse mundo, né? Esse mundo que nós vivemos o cristianismo, é desconhecido para a maior parte do mundo inteiro. Veja, se você chegar num outro país que desconhece disso e falar sobre isso, em alguns você será morto. Em outros, eles vão rir porque eles nem sequer conhecem. Então, essa questão de crença é realmente de cada um. Só que a crença de cada um só obriga ele. Então, por exemplo, se você é espírita e começa a julgar os nossos irmãos evangélicos, ou vice-versa, os nossos irmãos evangélicos querem nos julgar, a nossa crença espírita, com regras ou com qualquer coisa do tipo, só obriga a nós. O que eu acredito só obriga a mim, não obriga ao meu irmão evangélico. Eu jamais vou doutrinar uma outra pessoa até a crença das cartas psicografadas, de jeito nenhum. Nós podemos acolher, nós podemos falar, nós podemos até oferecer, mas nós jamais iremos fazer uma doutrinação. Então, a carta consoladora, ela é uma crença. Algumas pessoas creem,
outras não. Algumas pessoas gostam do trabalho de um determinado médium, outras não. Algumas acreditam na Mayra, outras não. O que precisam é respeitar. A sua opinião sobre a carta, sobre a mediunidade, sobre tudo isso, é um processo muito íntimo seu. Mas aos médios cabem fazer o trabalho que vieram fazer com coragem, com força, com esperança, porque no final você não prestará contas com aquele que te julgou. Ah, se fosse tão fácil. Nós vamos prestar contas, né? Nós vamos prestar contas. É justamente com Deus. Ah, aí sim. Aí é complicado. Carlos, quando vens palestrar na SEAI do Cruzeiro Novo, assim que vocês convidarem, pode convidar, Carlos, que eu vou com muito amor e muito carinho. Então, é isso, é uma questão de crença. Então, eu nunca vou dizer para um médium ou para nenhuma pessoa suportar violência, isso não. Qualquer tipo de violência física, mental ou espiritual, procurem os seus direitos, procurem a justiça. As pessoas precisam aprender a discordar, as pessoas precisam aprender a ter uma crença diferente, né, mas respeitando. Então, veja, eu não tenho problema com quem não acredita na carta, com quem recebe a carta e depois desacredita. Eu não tenho problema nenhum, isso é uma opinião, isso é uma crença dessa pessoa. Então, isso não é um problema para mim. Apenas não desrespeite a condição de Mayra Rocha como mulher, como humana, como esposa, como mãe. Apenas isso. Há uma limitação entre a crença e tudo que é jurídico, que é de direito. Então, é isso. É isso. Simplesmente siga seu caminho, Leni. Vá, siga o seu caminho, continue fazendo as suas cartas, trabalhando para a espiritualidade, que no final das contas é com eles que nós precisamos prestar obediência. E eu realmente tenho um desejo que todos os médios de psicografia comecem a fazer e deixem as pessoas irem e deixem as pessoas fazerem o crivo da razão e deixem as pessoas conhecerem os trabalhos. Eu acho que nós estamos precisando de um espiritismo com mais espíritos. Espiritismo sem espírito não existe. Há de saber que o espiritismo é estudo, mas é também fenômeno mediúnico. Jesus, Amor e Caridade pergunta: Mayra, você acredita que espíritos que se apresentam como preto velho, caboclo, podem trabalhar em grupos denominados espíritas? Nesse caso, o grupo seria espírita ou espiritualista? Então, vou responder essa pergunta da forma mais básica possível e mais sincera possível também, tá? Veja bem, essa questão de denominação, né, espiritualista e espírita, serve apenas para diferenciar aqueles que praticam a doutrina espírita codificada por Kardec, certo? Que aí se chama espírita ou espiritistas. Então, para essa codificação desse tipo de doutrina, são chamados de espíritas ou espiritistas. Quando houve a incorporação lá na FEB do Rio de Janeiro, né? Que houve a primeira incorporação de acho que foi um caboclo, depois me corrijam, que o médium incorporou por algumas questões ali. O médium fundou a Umbanda. Tanto é que a Umbanda é brasileira, né? Nunca fundada aqui no Brasil. E aí, para diferenciar os espíritas, né, da codificação de Kardec dos umbandistas, fizeram essa diferenciação entre espíritas e espiritualistas. Mas o que é um espiritualista? Um espiritualista é todo mundo que crê na vida após a matéria, após o corpo, após a morte. Isso é um espiritualista, ou seja, tanto Umbanda como espírita acreditam, né, na vida após a matéria. Então, somos todos espiritualistas. Se usa espírita apenas para dizer que você segue a codificação de Kardec, trazida por Kardec dos espíritos. Mayra Rocha, aí vem a polêmica, aí vem os vídeos fazendo react depois do que eu falo, mas eu não me importo. Mayra Rocha acredita que todos somos espíritas, tá bom? Não há uma diferenciação pelos espíritos. Eles não diferenciam espíritos pelo nome, por isso. Vejam bem,
Cada espírito, ele trabalha onde ele deve trabalhar. Ele trabalha onde ele deve exercer uma missão. Veja bem, se é necessário que um espírito possa trabalhar com determinado ciclo de pessoas, ele irá trabalhar dentro da Umbanda tranquilamente. Se é necessário que a missão dele seja com outro determinado tipo de pessoas que estão dentro do catolicismo, ele vai lá trabalhar dentro do catolicismo. Né? Ele vai trabalhar lá dentro do catolicismo, assim como lá dentro do povo evangélico, assim como dentro da Umbanda, do Candomblé, de onde for. O espírito tem uma missão e ele vai. Basta você pensar no seguinte: nós temos uma profissão, a medicina, médico, ótimo, pronto, a profissão é médico. Só que eu tenho várias especialidades. Eu tenho ginecologia, eu tenho, eu tenho ginecologia, eu tenho cardiologia, não tenho? Só vai para o ginecologista as pessoas que precisam de algum tratamento, ou as mulheres, não é? Vão para a ginecologia para poder fazer sua consulta normal. Só vai para o cardiologista quando a gente vai fazer o quê? Um check-up do coração, ou quando a gente acha que tem algo errado conosco e que diz respeito ao nosso coração. Cada um dentro da sua especialidade. Você não vai tratar o coração no ginecologista. Não é verdade? Então, os espíritos, eles trabalham com a roupagem que eles precisam trabalhar para cumprir a sua missão. Então, essa denominação que você dá dos pretos velhos, dos caboclos, é apenas uma roupagem que eles utilizam para trabalhar. O que eles praticam é como o exemplo que eu disse, a medicina. Eles têm a medicina deles, eles têm, ou seja, a sua denominação, mas eles usam a roupagem que é necessário para cumprir a sua missão. Eu, Mayra Rocha, particularmente, eu, Mayra Rocha, tenho extremo carinho, tenho um extremo respeito a todos os espíritos, que estão dentro de todas as doutrinas e de todas as religiões. Eu tenho extremo honra em poder, participar de qualquer ritual ou de qualquer coisa que envolva os espíritos. Todos os espíritos, são superiores a nós. Você fala, como assim, Mayra? Eles tiveram essa experiência nesta matéria, nesta vida, primeiro do que nós. Então, veja bem, Mayra, você fazer isso, você deixa de ser mais espírita? Não. Os espíritos não têm ego, tá, meus irmãos? Então, vocês nunca irão ver os espíritos discutindo, brigando, ou desonrando, ou criticando qualquer outro espírito. Você já imaginou? Você já imaginou Emmanuel criticando um preto velho? Uma vovó Catarina? Você já imaginou Chico Xavier fazendo crítica a um espírito pastor? Você já imaginou? Isso não acontece. O ego é nosso. Nós somos separatistas. Nós somos preconceituosos. É isso que a gente tem que trabalhar. Então, eu, Mayra, sou espírita de doutrina. De religião, eu sou universalista. Eu sou todas. Isso não me faz ser menos espírita. Isso me faz ser mais espírita. Inclusive, quando Kardec trouxe a codificação, ele diz lá que não há necessidade de rituais, velas e tudo isso, e as pessoas levam para outra interpretação, na verdade. Mas ele diz isso justamente porque os espíritos queriam que o espiritismo fosse para todos. Você não precisa sequer largar uma religião que você tem para conhecer o espiritismo. Você pode ser evangélico e espírita, inclusive. Então, não, gente, essa questão separatista é muito dos egos. É como se tivessem classe de espíritos. A única coisa que nós temos com os espíritos são os graus de evolução. Graus de evolução. Entenderam? Aí graus de evolução diferentes nós temos, cada um de acordo com as suas obras. Mas esse ego de ter espíritos maiores, melhores, de acordo com que a roupa com que se apresenta, isso é uma balela extrema. Isso é coisa pequena que é de nós encarnados. Edjane fala, Mayra, quando você foi homenageada na Umbanda, você sentiu entidades? Muitas.
Muitas, eu vi muitas ali, muitas. No dia que eles lavaram minha cabeça em homenagem, eu tenho minhas guias e sempre que eu vou para qualquer lugar, eu levo a guia, que é a minha guia da Umbanda, eu levo o meu terço, eu levo minha Bíblia, eu levo tudo aquilo que eu acho que me faz muito bem. Então, no momento da lavagem da minha cabeça, eu vi muitos espíritos. A única coisa que diferencia, gente, é que muitas vezes as pessoas fazem um estigma do espírito. Por exemplo, eu vou dizer uma coisa para vocês que muitas pessoas não podem não ter ouvido falar, mas eu vi pretos velhos que se apresentavam como pretos velhos, totalmente brancos, dos olhos verdes, entende? As pessoas fazem uma caracterização em que muitas vezes não é. Eles utilizam a roupagem muitas vezes, mas eles também utilizam o instrumento para estar ali. Então são espíritos evoluídos, espíritos que estão ali, espíritos que trazem uma sabedoria de plantas, espíritos de toda espécie. Então, assim, é muito amor, é muita coisa boa que ronda ali. Ó, existem várias coisas. Ah, Mayra, quando eu sonhei com um espírito todo vestido de preto, coisa assim, gente, é só pequenez nossa. Nilda pergunta, Mayra, você não é kardecista? Nilda, eu também sou espírita. Kardecista é o que utilizam para separar, né? Kardec foi o codificador, um grande missionário, mas nós não temos essa modalidade kardecista. Não existe espírita kardecista, porque senão teria que existir espírita chiquista, divaldista, isabelista, entendeu? Cada missionário que vem aqui, eles vêm para uma missão. E o espiritismo não é reduzido ao missionário. A missão é maior do que o missionário. Então, o que é que acontece? Eu não sou kardecista. Eu sou espírita. Agora, se você me perguntar, você segue a codificação trazida por Kardec? Sim. Então, eu sou espírita, sigo a codificação de Kardec, de doutrina, e de religião eu sou universalista, porque a doutrina espírita ela tem tríplice entendimento. Você pode entender como uma religião, como uma filosofia ou como ciência, tá bom? Então tem gente que aí Luan, acho que é Luan, mas Chico Divaldo também se baseava nas obras da codificação de Kardec, exatamente. Tanto Chico como Divaldo, como todos os outros. Vocês sabiam que dentro dos centros de Umbanda também estudam Kardec? Estudam a obra codificada por Kardec? Estudam. Vocês sabiam que lá no Polo Ramatiz também estudam? Estudam. Por quê? O Espiritismo é o basilar, né? Essa obra codificada é o que vem dando base a tudo que vem sendo transformado. Então, sou kardecista? Não sou, porque não existe espiritismo kardecista. Existe espiritismo, a religião dos espíritos e não dos espíritas. Com toda, e assim, mas Kardec foi um grande missionário. Kardec tem todas as honras, de ser um grande missionário, né? Mas não existe espiritismo kardecista, porque não pode existir um espiritismo reduzido ao missionário. Então não existe espiritismo kardecista, chiquista, divaldista, é isso que eu estou tentando explicar. Existe o espiritismo, religião dos espíritos. E na minha opinião, todos somos espíritas, tá bom? Mas eu sou da doutrina espírita, sim, com muito orgulho e com muito amor. E de religião sou todas. Eu realmente tenho um amor danado por tudo. Mayra, o que você pensa sobre... Hoje vocês estão fazendo umas perguntinhas polêmicas, hein? Mayra, o que você pensa... O Odran está perguntando. O que você pensa sobre a afirmação que o espiritismo está fadado a desaparecer, assim como na França? O espiritismo nunca vai desaparecer. O que está fadado a acontecer é o espiritismo, muitas vezes,
que é visto, transportado e incorporado pelos espíritas mais retrógrados, ou aquele espiritismo mais segregado, aquele espiritismo mais elitista. Esse está fadado a desaparecer, porque isso é da condição da evolução. Então esse espiritismo que muitas vezes é baseado no ego, é baseado na hierarquia, inclusive dentro dos centros espíritas, aquele espiritismo fechado, um clã, que aí você só pode fazer aquilo que é determinado, e tudo isso, sim, esse está fadado a desaparecer, e é isso que a evolução nos traz. Mas o espiritismo, a religião dos espíritos, jamais irá desaparecer. Ele irá se transformar cada vez mais no espiritismo real que nós precisamos ter. A realidade, que é o espiritismo amoroso, o espiritismo caridoso, o espiritismo que envolve todo mundo, o espiritismo que não julga, o espiritismo, que agrega as religiões, o espiritismo que entende que nós não podemos, Deus não faz a acepção de pessoas por classe, cor, por nada, o espiritismo que segue crescendo junto com a ciência, mas que acima de tudo respeita a fé e o amor que nós temos nas divindades, no amor que nós temos na espiritualidade. Então, eu acho que sim, tá fadado a acabar esse espiritismo que nunca deveria ter existido, mas que faz parte de um processo evolutivo. Então esse está sim fadado a acabar, mas o espiritismo não, está fadado a acabar essas más inclinações que nós vemos trazendo ao longo do tempo. E isso é uma mudança que realmente tinha que acontecer, mas o espiritismo nunca. Nilda pergunta para mim, Mayra, o que você acha de vidente? Não vou citar o nome da vidente também, né, Nilda, porque não é legal, mas o que você acha de vidente? Veja bem, eu não tenho mediunidade de vidência, não tenho. Existem médios que têm, então eu não tenho conteúdo suficiente, nem conhecimento suficiente para falar sobre esse tipo de mediunidade ou sobre o trabalho, né? Ou sobre o trabalho que esses médios exercem. Então, eu posso até procurar estudar mais sobre isso, mas é algo que eu ainda não detenho conhecimento. E quando eu não detenho conhecimento, eu não gosto de repetir, não gosto de ser repetitiva, ou seja, ser um papagaio do que os outros acham e repetir para vocês, mas eu posso estudar mais, eu posso consultar os espíritos, eu posso trazer algo mais contundente da minha realidade. Mas opinar de forma leviana não posso. Então, sobre a mediunidade de evidência, sei muito pouco, conheci médiuns que tinham essa mediunidade, e é uma mediunidade muito, muito difícil, é uma mediunidade muito complicada, porque você tem que conviver, né? Você tem que conviver. E eu não desacredito de nada. Eu vi muitas coisas acontecerem, eu presenciei muitas coisas com outros médios também. Então, pelo simples fato de eu não ter conhecimento suficiente, eu não posso falar sobre esse assunto, mas eu posso, se vocês quiserem, estudar, consultar os espíritos, consultar o Daniel e trazer para vocês, tá bom? Agora, gente, eu vou ter que trabalhar. Queria ficar a tarde inteira com vocês, mas preciso voltar a trabalhar, tá bom? Então, muito obrigada por essa companhia. Tava com saudade de bater esse papo com vocês. Tava com saudade de falar com vocês, de ver vocês. Então, nos ajudem na cesta básica esse mês. Nosso sapato está apertando na cesta básica. Compartilhem os nossos projetos, compartilhem o post da cesta básica, peçam aos seus amigos. Vocês podem comprar na Nutricestas, vocês podem fazer o Pix, vocês podem mandar para a Casa da Caridade a cesta, mas por favor nos ajudem, porque realmente esse mês será apertado mesmo nas cestas básicas, tá bom? Um beijo grandão no coração de vocês. Até amanhã, no mesmo horário, se Deus quiser.